Salve, meu povo, começando hoje mais um podcast Papo com Corretor e hoje com o nosso entrevistado aqui, Lucas Fonseca. Lucas, quero te agradecer a sua presença, te sigo nas redes sociais, vejo o seu excelente trabalho que você faz lá. E o Lucas, ele é especialista em Mindset, criador do método MAP, Mindset de alta performance, fundador do Instituto Lucas Fonseca, palestrante, educador, consultor de PNL. E já impactou a vida de mais de 50 mil pessoas, né? Lucas, fala um pouquinho de você pra gente aí, Lucas. Que maravilha, Nilson. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um presente estar aqui com você, honrar seu projeto. Eu amo gente que inova, faz diferente. Eu gostei desse nome de Papo com Corretor, né? Porque se fala tanto em corretor hoje, tanto nem você traz essa oportunidade. Mas Lucas Fonseca fala que se fosse resumir a minha história, eu diria que é um sonhador, alguém que acredita que tudo é possível. A minha história evidencia e prova isso. E na prática eu ensino as pessoas a romperem limites, que são dois limites. Limites mentais, que é o nosso modelo mental, o nosso mindset, cria um limite mental, limite comportamental, que eu chamo de alta performance, que são os nossos resultados. Tá? Até porque também, Nilson, pensamento positivo sem ação não adianta nada, né? Então, o que eu ensino na prática? Romper o limite mental, aquilo que eu penso, aquilo que eu crio na minha mente, e o limite comportamental, que é aquela ação que eu preciso ter também. Envelopando tudo isso, que eu lancei o livro O Céu Não é o Limite, é o Alvo, que hoje é um sucesso, graças a Deus, e o MAP também, que é meu treinamento, né? Então, assim, não é nem um trabalho para mim, assim, é uma missão de vida que eu tenho mesmo, de, assim como a minha história foi transformada pelas ferramentas que eu aprendi, eu amo também poder inspirar as pessoas a mudarem a sua realidade. Olhar para a vida dela e perceber se eu posso muito mais, eu posso... Quantas pessoas gostariam de ter um projeto como esse seu e não fez? Você está aqui hoje esse sucesso porque você fez. E é isso que eu amo inspirar, conectar e ensinar as pessoas a fazerem também. Obrigado, Lucas. Te agradeço pelas palavras. Lucas, antes da gente começar, eu sempre vou dar uma olhadinha lá no Instagram e vejo algumas frases que as pessoas colocam. Isso. E eu vi uma sua lá assim, ó. Aprenda a separar quem é luz de quem é gambiarra. Explica isso pra gente. Eu acho que o mundo tá cheio E de... foram duas suas, tá? Tem essa e mais Tem uma. outra. Eu ri porque essa é uma das mais comentadas, essa frase, as pessoas me param na rua às vezes para falar sobre ela. Eu, durante um bom tempo na minha vida, Nilson, eu sempre falo, se eu pudesse falar de alguém, tem que falar de mim, né? Porque eu não posso falar de alguém, falar mal de alguém ou comparar a minha vida com alguém. Mas eu já convivi com muita gambiarra, achando que era luz. Nós temos um desafio muito grande na vida, que aquilo que eu tenho como valor, eu enxergo no outro. Se eu sou uma pessoa 100% honesta, eu vou te enxergar honesto. Se eu sou uma pessoa 100% comprometida, eu te enxergo como comprometida. A gente tem uma tendência em projetar no outro aquilo que nós somos. Então, não que eu seja a maior luz do planeta, mas sou uma pessoa que eu nunca dei prejuízo a alguém, eu nunca prometi algo e não fiz. Eu tenho esse histórico meu, as pessoas podem pesquisar e ver que mesmo onde eu morava, lá no interior, de tudo que eu enfrentava, eu sempre fui muito comprometido com aquilo que eu fazia. Então, como eu tinha esse comprometimento, todo mundo que brilhava pra mim eu achava que era luz, né? Então, assim, era meu amigo, meu parceiro, alguém que tá comigo. Então, eu tinha uma validação que eu chamo de síndrome do Faustão. Faustão é assim, todas as pessoas que vão no programa dele, ele fala assim, o maior ator do Brasil, o melhor... Ele evidencia demais as pessoas, ele leva ao nível. E pra mim foi um grande desafio, porque eu tinha essa tendência de enxergar as pessoas gigantescas. E aí depois eu vi que não era aquilo tudo. Então eu falo que o mundo tá cheio de gambiarra, que até brilha um pouquinho, mas que pode dar ruim, pegar fogo, aquela coisa toda, né? Então aprender a separar. Como separar quem é luz de quem é gambiarra? Quem é luz tem essência. Eu tenho uma frase que eu falo assim, cuidado com luz no fim do túnel. Às vezes é o trem vindo e você fazendo pose para foto. Nós não temos que buscar, Nilson, a luz no fim do túnel. Nós temos que ser a própria luz do túnel. Brilharmos no túnel. Que às vezes o trem tá vindo a clareza, né? Então essa frase ela é muito engraçada, que eu gosto muito dela, fico muito feliz que fez sentido para você e temos que aprender sim. Não, e tá fazendo sentido na minha vida. Tá, faz pode ter sentido. certeza Já deve ter disso. tido algumas gambiarras também. Já. Porque eu sempre falo assim, Lucas, eu tenho esse podcast, vai fazer um ano agora, né? Eu comecei com ele lá atrás, criei, fiz a marca, patenteei a marca e tudo. Mas é muito fácil a pessoa falar, Nilson, o projeto é excelente, mas... E aí? E aí? É excelente, tá? Mas ninguém
E às vezes tem alguns que se achegam e a gente sabe como funciona para se achegar da forma, vamos dizer, se faz de luz, mas é uma gambiarra. Mas é muita gambiarra, né, disfarçado de luz. Ainda mais na internet hoje em dia, né, que aparentemente é fácil brilhar. Aparentemente. Porque a gente mostra na internet nosso melhor ângulo. Eu falo que ninguém é tão bonito quanto no Instagram, mas também não é tão feio quanto na foto da identidade, né? A gente tem uma discrepância aí. Mas então, essa questão do brilhar é muito bom essa pauta que você traz. Porque eu falo assim, nem toda oportunidade é bênção. A gente tem que aprender a entender isso. E essa sabedoria, esse discernimento, saber com quem eu vou andar, com quem eu vou conviver. A frase mais clichê que existe, a mais verdadeira que existe, que nós refletimos as pessoas com as quais nós convivemos. Então, às vezes, alguém deu um brilho, você acha que é luz e não é luz. E aí é a gambiarra. E aí, aos poucos, aquilo vai se revelando. Só que é o desafio, meu irmão, que quando se revela, às vezes a fatura já chegou também. Então, isso é importante. Já te faz mal, né? Total. Com certeza. E tem uma outra. Quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada. Menino, você pegou as mais... Não, que eu sempre pego antes de eu... Que nem a gente, eu tenho um amigo meu que eu entrevistei, que foi o Thiago Abreu, que ele é corretor de imóveis, corretor e tal. E o dele tinha corretor que não atende direito, não ganha comissão, ganha esmola, uma coisa assim. Foi uma frase também impactante também. E essas duas aqui sua lá, eu peguei e achei interessante. Essa frase, quando eu criei, na verdade, foi, Nilson, uma libertação pra mim, cara. Uma libertação, porque eu fui criado na realidade que eu falava, você tem que saber de tudo um pouco. Existe esse padrão no Brasil e no mundo, né? Você tem que saber de tudo um pouquinho. Quem sabe de tudo um pouquinho, vira pouquinho. Né? Então, pra mim foi uma grande libertação, porque eu não sou um cara excelente em cálculos, cara. Assim, se você falar assim, a tabuada, 40 mais 55 mais 60, já travou tudo, não consigo ir. Eu não tenho essa habilidade de fazer cálculo numa velocidade gigantesca. Eu sou muito de humanas, né? Meu trabalho é muito humanas. E durante um bom tempo na minha vida eu me limitei. E eu não me tornava empresário, era colaborador de algumas empresas, até de órgão público também, porque me ensinaram que para serem empresário tinha que ser bom em tudo, tinha que saber muito cálculo, papapá. Meu irmão, eis que eu descubro uma coisa revolucionária, chamada calculadora, já ouvi falar. Aquilo foi uma libertação para mim, que eu falava assim, eu não preciso saber tudo. E aí tem uma tendência muito grande também, eu vejo muito isso nos relacionamentos, pessoas que querem ser boa em tudo. Você fala da política, você dá um pitaco. Você fala do futebol, ela dá um pitaco. Ela quer saber de tudo. E aí foi quando eu criei essa frase. Quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada. Até porque nós estamos na era dos especialistas e não dos generalistas. Quando você se torna especialista, no que modéstia à parte eu me considero bom? Em mindset de alta performance. Eu sou um cara que, com toda a humildade do mundo, eu consigo entrar na cabeça de alguém, se a pessoa der liberdade, mudar aquele modelo mental dela e fazê-la encontrar o objetivo que ela busca, que são os resultados. A partir dessa expertise que eu tenho, né, de entender porque eu fiz isso com a minha mentalidade. Eu fui semi-analfabeto há 17 anos. Eu vim da escassez, eu vim de todas as limitações que poderia viver. Como que você evidencia isso? Porque primeiro eu fiz comigo. E eu ensino as pessoas a fazerem também. Agora, eu sou bom em tudo? Claro que não. Tem um monte de coisa que eu não sei. É igual a gente fala, o corretor de imóveis, que às vezes fala assim, pô, Nilson, você sabe falar um pouco sobre economia? Eu falei, rapaz, eu sou corretor de imóveis. É você saber um pouco, mas você é corretor de imóveis. Eu sou especialista em vender imóveis. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que você tem que ser economista. Ah, Nilson, a taxa Selic baixou. Gente... Quando você faz a faculdade, então, no meu caso, na minha família, fui o primeiro a fazer curso superior, né? Aí um dia eu me deram uma bula de um remédio lá e a minha mãe perguntou assim, Lucas, o que é isso? Eu falei, pai, mãe, eu não sei. Você não estudou não? Você não fez faculdade? Mas eu fiz faculdade de administração, não foi de medicina. Então... É isso aí. Eu levei minha mãe uma vez no médico e o médico falou assim, mas o que ela tem? Eu falei... Médico é vocês, por isso que eu trouxe ela aqui. A gente é muito cobrado, né, Nilson, sobre isso, assim. Existe uma tendência e as pessoas cobrarem a gente saber de tudo e as pessoas quererem ser boas em tudo. Então, você que está assistindo a gente, fica isso aí como uma dica. Você não é bom em tudo não, meu amigo, minha amiga. Relaxa, você tem uma especialidade. Agora, se você me perguntasse como descobrir no que eu sou bom, aí eu digo, a melhor forma de você descobrir no que você é bom é quando você faz algo, Nilson, que você faria mesmo se não te pagassem. Sim. Você sente prazer em fazer aquilo. A excelência é excesso de essência. Leva isso para sua vida assim. Excesso de essência cria excelência. Então tudo aquilo que você faz, que você gosta tanto de fazer aquilo, sente prazer em fazer aquilo, não precisa ninguém dizer, você é excelente nisso. Amém, com certeza. Que eu... Lucas, como sair de um semi-analfabeto aos 17 anos de idade e se transformar numa maior autoridade do Estado em desenvolvimento pessoal?
É sempre emoção pra mim, Nilson, assim, quando eu me dei, né, por mim, me tornei o maior do estado na área de desenvolvimento humano. Mas aí o coração é o mesmo, a essência é a mesma. Eu vejo isso como uma responsabilidade e uma certeza que eu fico emocionado, porque pra mim, isso pra mim é Deus dizendo assim, você tem que ensinar as pessoas agora, cara. Você tem que ensinar as pessoas a saírem também, porque tem muita gente que não conseguiu sair de onde estava. Tô falando de cidade, não, tô falando de vida, de estágio mesmo, né? Então, quando eu olho pra mim hoje com 38 anos, até 17 anos semi-analfabeto, eu comecei a vida com 20 anos. Primeira vez que eu vi televisão na vida eu tinha 19 anos. Primeira vez que eu vi energia elétrica eu tinha 14 anos. Então eu brinco e considero que eu tô com 18, né? Já que eu comecei com 20. 20 tá com 18, sim. Mas, então assim, como sair do semi-analfabetismo? É ter uma vontade imparável de alcançar um objetivo. O coach, eu sou da área, eu posso falar, o coach se prostituiu muito. Ninguém aguenta mais, Sim. todo mundo é coach, virou uma bagunça esse negócio. A ferramenta é maravilhosa, a ferramenta é coach, mas o profissional se prostituiu, assim como no Como um corretor. corretor de Eu acho que imóveis. acredito que em toda área tem isso. Por quê? A gente precisa ensinar nisso, aquilo que a gente vive. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não vivo na minha vida. Então, como eu saí de um cara que pegava café na roça até os 19 anos, de tudo que eu enfrentei, para ser hoje uma pessoa muito bem sucedida em todos os pilares que Deus me permitiu viver, é ter uma vontade muito grande. Se você falasse comigo lá no interior, quando eu tinha 17 anos, perguntasse o que eu queria ser na vida, eu falaria para você, e falava isso várias vezes, é exatamente o que eu vivo hoje. Eu falo, como que eu vou reclamar? Quando eu acordo hoje morando em Vitória, que para mim a realidade, morar em Vitória é de outro mundo, meu irmão. Vir a Vitória era uma conquista. E a capital, você tá entendendo? Existe até hoje uma coisa que eu estou mobilizando contra isso, ou para mudar isso, uma distância muito grande entre quem é do interior com a da Grande Vitória. Porque tem pessoas que não vêm aqui porque não gostam de dirigir aqui dentro. Então, para mim, era essa a realidade. Então, assim, como? Resposta óbvia, prática para você. Ter um alvo na vida, assim. Aí, se alguém perguntar assim, como ter um alvo na vida, Lucas Fonseca? Quando você não descobriu o que você quer, tenha certeza daquilo que você não quer. Existe um momento na vida, Nilson, que a gente não tem muita clareza do que a gente quer também, não, porque tem tanta coisa acontecendo, mas tem que ter pelo menos umas 2, 3 coisas, ou 5, que você fala, cara, isso aqui eu não quero pra mim, não. Eu não quero isso pra mim. Essa realidade eu não quero. Aí, por que eu tô te contando isso? Quando eu olhava pra aquela realidade lá, eu não sabia 100% que eu seria quem eu sou hoje. Mas eu tinha certeza como o sol nascia todos os dias. Que eu não queria aquilo pra mim. Eu não quero essa realidade pra mim. Então, se qualquer coisa que é lista, que não é errado, que vai me tirar daqui, eu vou fazer. Aí, meu irmão, dia e noite estudando, lendo o que eu não podia, porque tudo que eu não aprendi de primeira, quarta, quinta série, sexta, sétima, oitava, até o ensino médio, porque em um ano eu fiz a primeira, a quarta, em um ano eu fiz de quinta, oitava, em um ano eu fiz o ensino médio. Então, em 3 anos já tinha sido alfabetizado e formado no ensino médio. Fui pra faculdade sem saber que lá do sol nascia direito. Então, tudo que eu não aprendi no ensino fundamental, médio, eu fui aprender na faculdade. Então, é certeza que eu não posso voltar atrás. Para trás eu não volto. Sair da minha terra, eu quero um novo caminho. Foi o grande divisor de águas para eu chegar onde eu cheguei hoje. Como é que virou essa chave, o Lucas? Como você entendeu que você era aquilo que você queria para sua vida? Como é que virou, né? Porque às vezes a gente Aham. tá numa situação e a gente fica, às vezes, fica bem perdido. É. Fica, Ok. caramba, a minha Não. situação hoje é, vamos dar exemplo, é igual eu fiz com Aham. o Joseandro Xavier, o corretor, ele vivia na Bahia, carvoeiro, hoje ele é um corretor de luxo. Como faz essa virada? Como mudar essa mente? Eu chamo de basta. Eu acho assim, a virada acontece no impacto, né? Assim, não dá mais. Porque existe uma coisa assim, cara, desculpa a expressão, tem gente que tá na M, para não falar o palavrão, mas tá Uhum. quentinho. Tá quentinho ali na merda, sabe? Então ele vai mantendo aquilo ali. E chega um momento, não, você tem que dar um basta, não dá. Pra mim foi assim, sabe? Assim, era tão humilhante pra mim eu querer as coisas não poder. As pessoas, eu era aquele tipo de pessoa, Nilson, que eu chegava, as pessoas saíam de perto. Elas saíam de perto de mim, você tá entendendo? Hoje, quando eu voltei lá em Vila Nova semana passada, foi uma emoção. Eu fiquei 2 horas tirando foto com as pessoas, uma emoção, e não pela questão de sucesso. Sucesso não paga conta, sucesso não é a melhor coisa da vida. Acho que realização que é gostoso, sabe? Mas foi muito bom pra mim aquilo, que não pela vaidade de estar ali voltando à minha terra e sendo aquela glória toda, mas para poder inspirar mais pessoas a romper isso também. Então, virou essa chave pra mim, quando eu falei, cara, eu não quero mais isso. Eu nunca vou esquecer uma cena, um dia eu fui lá em Afonso Cláudio, interior aqui do estado, e eu precisava de R$ 3 para pagar a taxa de alistamento militar.
Era R$3,40, nunca esqueço disso. E eu não tinha R$3,40. Meus amigos, nós tínhamos ido no carro, na carroceria para ir lá, e eu não tinha R$3,40 para pagar aquilo. De ficar procurando meu pai na rua para achar, para pegar emprestado com ele, tal. Naquele dia, eu falei, cara, não quero isso para mim, não. Que a gente chama de obstinado, né? Então, assim, o que faz a gente romper de dívidas? Quando você vai, isso não quero mais isso pra mim, eu não aceito mais isso. O que faz você romper um casamento que às vezes não tá? Não quero mais isso. O que faz você querer vender mais? É você perceber aquilo que não tá te libertando. Porque o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz liberdade. É hipocrisia quem fala que dinheiro não é bom. Claro que é maravilhoso. Só que ele dá liberdade a gente. E quando você traz isso com força, aí não é sobre ser coach, sobre ser treinador, não. É você criar um basta mesmo. Olha, a partir de hoje eu não aceito mais. E aí, o que eu faço? Você falou a questão da data, né? Eu também me pego muita data, assim. Final de ano, aniversário. Todo aniversário meu, que é dia 3 de novembro, todo aniversário meu eu crio uma palavra para eu dar um basta. Todo aniversário meu eu escolho, por exemplo, eu vou fazer 40 no final do ano que vem ainda. Já estou fazendo uma lista de 40 coisas que eu vou mudar na minha vida. Então a minha vida não é que ela é perfeita, ela é cheia de defeitos, cheia de superação também. Mas é uma vida onde que todos os dias eu reflito. O que eu posso mudar? Por que minha vida tá ficando tão acelerada? Hoje eu cheguei falando pra você que tá acelerado a minha vida, né? Opa, vamos parar isso, cara. Senão vira no automático, você levanta, dorme, paga a conta, a vida vira uma bagunça. Então tem que ter essa clareza, tomar consciência disso pra mudar a vida. Sim. Lucas, vamos falar sobre o MAP, certo? A gente, como você falou aí, hoje o coach ele tá muito prostituído, né? E eu falo também da minha profissão também, o corretor também tem muito, tá uma prostituição muito grande, porque existem os bons profissionais e existem os profissionais ruins. Qual o diferencial do seu método para os demais? Que as pessoas podem falar assim, não, o MAP ele é diferenciado dos demais. Como é que funciona? Simples, prático e assertivo. O MAP ele é simples, prático e assertivo. O que a maioria dos coaches faz? Eles começam a complicar as palavras, fazer umas expressões, põe todo mundo para gritar, chorar, ligar pro pai. Tenho o maior respeito de quem faz isso, mas não é o meu perfil. O maior respeito, não é o meu perfil. Então, você tem passado por um treinamento sim. Não, eu fui teve um evento em Vitória aqui de corretor, né? E o cara mandou a gente dançar. Aí eu falei assim, cara, não dá pra você pagar tantos mudou em quê? Pra você ali, não é que ele vai mudar a sua vida. Porque isso tem uma ideia. Porque quanto mais se vulnerabiliza emocionalmente as pessoas, mais elas compram, né? Então, existe uma tendência muito grande, porque o coach, ele vende o tempo todo lá dentro. A área que mais dá financeiramente resultado pra quem explora o emocional das pessoas é o coach, porque dá muito resultado. A pessoa tá ali, meu irmão, ele tá hipnotizado, ele compra o que você falar, ele parcela no cartão. Tá? Eu não tenho isso. Eu tenho uma crença que se eu fizesse, Deus cobraria de mim, você acredita? Claro que eu vendo, tem meu trabalho, meu curso, coisa e tal, mas não é o que eu busco dentro do meu treinamento. Então, assim, o diferencial do MAP é essa simplicidade. Eu não criei a rota, não inventei a pólvora, não é o meu papel, eu não sou o cara que inventou tudo que eu ensino. Até porque eu cito todas as fontes do que eu estou ensinando. Mas sabe o que eu faço diferencial? Coloco de uma forma prática. Várias pessoas que fizeram PNL, coach, neurosemântica, as ferramentas que eu tenho, fiz, né, formei nessas áreas todas. Falam, Lucas, agora eu entendo. Por exemplo, canais de comunicação é programação neurolinguística. Auditivo, sinestésico, visual, como que cada um de nós funcionamos. Cada um de nós temos um canal de comunicação que é o nosso predominante. Várias pessoas já fizeram essa formação, já sabem o que é isso, mas quando fizeram o mapa, Lucas, você explicou de uma forma tão simples, eu já saí daqui praticando. Então, assim, simples, prático. Prático porque ele é prático, você pratica ali dentro, você se vê dentro daquelas ferramentas. Por exemplo, fui fazer um treinamento uma vez, me mandaram abraçar na árvore, que a árvore ia falar comigo. Fiquei 2 horas, a árvore não falou comigo até hoje. Não entendi nada daquilo. Você tá entendendo? Diz que a árvore ia comunicar com a árvore. Né? Falei, o que eu tô fazendo disso? Você tá entendendo? E aí, essa forma prática. Não pode, mentira. Não vou falar o nome pra não ser processado. Não pode tomar água, porque essa foi boa, né? Ficou abraçando. Diz que ela ia falar comigo, energia da árvore, as coisas todas, tá entendendo? Então, assim, e aí, nesse processo, fala assim, isso não é prático. Você vai abraçar uma árvore no meio da rua para ela falar para você, não tem como o processo. E aí, prática é como que você vai aplicar, como que você vai colocar isso no dia a dia, como que você vai mobilizar essa ação que você precisa fazer. E assertivo. Por que assertivo? O MAP é assertivo. Ele vai naquilo que você precisa resolver. Os meus desafios podem não ser o mesmo que você.
Talvez uma pessoa vai no MAP buscar relacionamento, outro vai buscar vendas, outro vai buscar internamente as emoções, outro vai buscar comunicação, outro vai buscar liderança. Cada um de nós estamos numa busca individual. E aí eu falo que ele é assertivo, ele vai para isso. Por isso que cada pessoa leva para casa que ele foi buscar, não que ou talvez um mude numa área. Tem gente que fala assim, cara, eu comprei o MAP falando que eu vim aqui para mudar minha liderança. Descobri que é eu que tô errado nesse trem, cara. Eu tô cheio de trauma, tô todo bloqueado no passado, né? Então, para eu estar aqui hoje, Nilson, falando com você, com essa segurança que Deus me deu, eu também tive que mudar. Eu também tive que romper, estou rompendo todos os dias comigo mesmo. Eu olho pro meu filho de 8 anos, falo, quanto que eu preciso mudar para ensinar o Pedro Lucas, que tem 8 anos. Então, assim, é muito lindo falar bonito, impactar, emocionar as pessoas. Mas, meu irmão, é uma busca diária, tá? Sim, imagino. É todos os dias. Então, a maioria não quer fazer esse processo do mais selfie que ele quer projetar porque dá mais likes, né? Você fazer... Tá atrás de like, atrás de O curtida. mundo tá nessa área, né? Tá nessa área, a área do Instagram, né? Tá achando que... pra abraçar a árvore depois, tá? Não, eu olhei aqui, de repente eu até dava uma abraçada aqui. Se for pra mudar a vida, por que não, né? Não. Por que não? Mas, Lucas, o MAP, ele é direcionado para quem? Para qual tipo de pessoa, qual finalidade? Vamos falar da minha área, no caso, para corretores de imóvel, para gestores de empresa, gestores de corretores de imóveis. Na verdade, eu tenho recebido hoje em cada mapa em torno de 15 a 20 corretores lá. Tem crescido muito, porque corretor trabalha em relacionamento, né? Sim. Todo corretor trabalha em relacionamento. E o MAP, ele é para isso. O MAP é para você se perceber e criar um alvo. Lá no MAP, dando spoiler para você, o último módulo do MAP chama Metas e Objetivos. No último módulo, você aplica lá uma técnica para você criar a meta que você vai criar ali dentro, que você vai desenvolver ali dentro. Porque senão não adianta, cara. Não adianta, sei lá, chorar, me emocionar, chegar em casa e não mudar resultado. Ninguém aplaude uma ideia. Eu quero falar isso para vocês que estão assistindo agora em casa. Você pode até ser percebido por uma ideia, mas você só será aplaudido pelos seus resultados. Ninguém vai aplaudir a ideia de ninguém. A gente aplaude os nossos resultados. Então, o que eu ensino meus alunos? A terem mais resultados. E aí, os corretores, cada vez mais, vocês corretores que estão nos acompanhando, têm buscado isso. Primeiro que é uma mega zona de conexão. O público é um público maravilhoso. Você passa ali um final de semana conectado. O que tem de gente vendendo ali dentro. O MAP não é para isso. Mas o que gera de relacionamento lá é surreal. E depois que você vai aprender a se posicionar mais, ter uma nova identidade, criar um novo posicionamento, melhorar sua comunicação, sua liderança, autoliderança. Tem técnicas de venda lá dentro, tem técnica de comunicação, identidade, posicionamento, já tinha falado sobre isso, crenças e valores. Então, quando você se torna um corretor melhor, se posiciona muito melhor como corretor, você vai ter melhores resultados. Então, isso é muito importante também. E como é que o corretor faz isso? Você falou que você já mentora alguns corretores, né? Qual foi qual foi a maior dor que você viu nesses corretores, Lucas? Que para eles precisam mudar. A maior dor dos corretores que eu mentoro, eu não posso falar que são todos, porque sempre falando dos que eu mentoro, né? É a identidade de posicionamento. A maioria dos corretores que eu atendo, eles estão na mesma estratégia que a maioria está fazendo, eles estão divulgando um produto, está todo mundo divulgando também, e eles não se veem como exclusivos ou como autoridade ali dentro. Identidade e posicionamento faz com que você tenha autoridade. As pessoas pagam caríssimo por autoridade. Hoje se fala muito, Nilson, em network, mas ninguém quer buscar network mais. Agora a gente tem que buscar influência. Eu fiz um vídeo que viralizou na internet que eu falo assim que às vezes existem as pessoas que fazem network e aqueles que são comedores de coffee break. Que estão em todos os eventos comendo tudo que é coffee break tem lá, mas vender meio que é bom nada, né? Essa é engraçada também. E aí, o que eu ensino os corretores mentorados meus? A criarem autoridade naquilo que eles fazem, para que eles nunca mais precisam querer vender. As pessoas que vão querer comprar com eles. Como se faz isso? Criando uma identidade, tornando você exclusivo em algo. As pessoas compram isso, essa exclusividade. Como que você cria seja exclusivo em algo? Criando um posicionamento diferenciado. As pessoas não vão comprar o apartamento que você vai vender, eles compram o Nilson primeiro. Como tornar o Nilson um produto? É o que eu ensino todo o meu metodologia. Ser o próprio produto. Talvez você não sabe quantas empresas eu tenho, quantos colaboradores eu tenho, quais produtos que eu vendo, mas quem é Lucas Fonseca que você conhece. Isso eu usei muito na minha estratégia como treinador. As pessoas querem o Lucas como produto. Aí depois do Lucas vem o MAP, vem a Jornada Vida 4.0, vem um livro, toda a esteira de produto que eu tenho. Então, como você se tornar um corretor produto
Como criar um posicionamento. Eu estou com um corretor meu que lá na região das montanhas, um mentorado meu que é corretor na área das montanhas, nós mudamos a bio dele, mudamos o posicionamento dele, criamos uma narrativa, que tudo é narrativa, Nilson. Tudo na narrativa. Eu sei que é narrativa, tá fazendo? Quantas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas você tem que ter um mentor para te ajudar a fazer. Eu tenho mentores também, vou ter enquanto vida eu tiver, e terei enquanto vida eu tiver. Então, quando você tem um mentor para ajudar você a colocar em prática aquilo que você já sabe e ensinar você a criar uma narrativa, é o que eu tenho feito com todos. Eu devo estar hoje com 5 a 7 corretores mentorados meus. E estão performando gigantescamente, porque estão entendendo que é importante você criar identidade e posicionamento que vai criar a sua autoridade. Quando você se torna autoridade, você cria uma narrativa. Quando você cria uma narrativa, as pessoas vão com você. Você não precisa ser somente o maior, você precisa parecer ser o maior. Então esse é o processo que as pessoas compram isso, autoridade. As pessoas compram. Pode ser até maior o prêmio, elas estão ali dentro. Agora, como fazer isso? Isso é uma jornada também, né? Que eu chamaria de influência. Influência, Nilson, é alguém falar, eu falar assim, olha, eu pegar e falar assim, Nilson, liga pra ele que eu já falei quem você é. Quando você ligar, o cara já tá te esperando já, ele não precisa falar nada pra ele. Você não fica aquele montão de lead frio, você fica cavucando o tempo todo ali, cavando o tempo todo pra achar e ter um monte em cima, vira uma competição desleal. Isso aí. Então, assim, eu falo que não existe vender, existe pavimentar um caminho para que as pessoas venham. As pessoas precisam desejar, despertar o desejo de estar com o Nilson. Isso é muito bacana. É porque hoje a gente pega alguns corretores que a gente fala muito de corretor guru, né? Que os corretores hoje que estão entrando no mercado agora, né? Que eles fazem o TTI, depois faz o Cresce e vira o corretor de imóveis. Eles se iludem muito com esses corretores que estão no mercado agora que tem uma baita de uma carreira. A gente pega aí Cleverson Passos, José Xavier, pega Ricardo Martins, Augusto Braga, que são pessoas em ascensão, que a gente falou que são os maiores do mercado. E ele acha que ele se formou hoje, Já é aquilo. ele já é aquilo. Primeira coisa que ele faz, bota lá na bio dele, especialista em alto padrão. Tá igual coach mesmo, então. Como isso, Lucas? A que ponto chega isso? O cara chega lá e já... ele nem sabe o que é um ITBI, ele não sabe o que é uma ONU reais, ele não sabe. Mas ele virou especialista. Na verdade, acaba criando prova contra si mesmo, né? Quando você se posiciona numa coisa que você não é, vira fake, né? Então as pessoas percebem isso. Lembra que eu falei antes sobre resultados? Se você não tem resultado, meu irmão, não tem bagagem, não tem maturidade de carreira, não adianta. Eu achei que isso acontecia só na minha área, que na minha área acontece muito isso também, né? As pessoas veem, modéstia à parte, os resultados que eu tô vivendo, mas tem 13 anos que eu faço isso, meu irmão. Quantas palestras R$100 eu fiz, Nilson? Quantas palestras R$50 eu fiz, o dado? É anos de carreira, eu rodei o estado todo, conheço 78 estados do Espírito Santo, passava fome, não tinha R$30 para comprar um lanche. Eu tava lá, no meu HB20, acelerando lá dentro para avançar o estado todo. Aí as pessoas, eu vou posicionar, não é só posicionamento, a identidade de posicionamento, ela precisa ter uma estrutura para isso. Criar uma narrativa até você chegar àquele objetivo, que eu chamo de jornada. Né? As pessoas não querem a jornada, elas não querem o processo, elas querem o resultado. E aí se frustram, se prostituem no mercado, queima o filme da profissão, todo mundo começa a ver que tá todo mundo falando a mesma coisa. Sim. Ninguém vai ser o Cleverson, ninguém vai ser o Ricardo, cada um de nós somos individuais. A gente precisa entender o que esses caras fizeram como estratégia e trazer a nossa identidade para dentro daquela estratégia. Dentro daquela estratégia. Eu nunca, eu brinco do coach porque eu nem me posiciono como coach, porque todas as pessoas da minha área vão lá, fazem um curso, fazem a mesma... Eu não, quero que é um método. Então o MAP, ele é um método meu, próprio, 100% autoral, onde eu entendi o que funcionou em mim. Nem tudo que eu aprendi no desenvolvimento humano funcionou para mim. Eu vou ensinar para os outros? Eu vou pegar as frases que todo mundo fala e vou colocar no meu treinamento? Eu vou pegar uma metodologia de alguém que a pessoa criou aquilo e não funcionou para mim 100%. Então, eu ensino muito sobre criar autoralidade. A autoralidade, as pessoas pecam nisso, elas começam a querer copiar os outros, coloca lá especialista em alto padrão, só porque o Cleverson faz isso, qualquer outro faz, acho que vai funcionar. Faz a filmagem com os dedinhos. Faz aquele movimento. Começa todo mundo a fazer a mesma coisa, fica careta, ninguém quer isso mais, as pessoas sabem muito bem separar que é joio do trigo. Porque o cliente hoje já sabe, o cliente hoje não é mais bobo, o cliente hoje chega no corretor de imóvel, ele está sabendo mais do que o corretor. Muito mais, aquelas copies prontas, aquilo não tá funcionando mais, cara. Não e agora é o chat GPT, né? Tudo agora, a última só tem 3 vagas, a última oportunidade, ninguém tá caindo nisso mais não. Ninguém tá caindo mais nisso, é isso. As pessoas já estão no posicionamento mesmo, então assim, aí vem no gambiarra.
que você falou, né? Aí, ao invés de virar luz, vira gambiarra. E as pessoas sabem separar o que é gambiarra, né? Sim. A gente fez um podcast com o Augusto Vieira, lá de São Paulo, e ele falou que ele foi fazer antes dele vir no evento que ele fez aqui, ele foi ver um imóvel de alto padrão, foi atendido por um corretor. O dono do imóvel falou mais do imóvel do que o corretor, porque o corretor não sabia. Mas na bio dele estava escrito especialista em alto padrão. Olha que situação desconfortável, né? Então, assim, essa pessoa que se posiciona numa coisa que não tá pronto. Então, Não é muito melhor ser vulnerável, meu irmão? Mostrar que você tá começando, mostrar. Eu acho tão bonito isso, sabe? Entender? Aquilo que eu falei nisso, tem um monte de coisa que eu não sei. Aí você vai falar assim, Lucas, dá um treinamento de finanças. Mas nunca que eu vou fazer isso pra você. Eu não sou especialista nisso. Ah, vai dar um treinamento na área. Cara, a gente tem que saber aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, tem humildade de reconhecer isso, né? E também aprender a respeitar a jornada. Outra coisa que é muito perigoso na minha área também. Aí tem lá o Paulo Marçal, o Paulo Vieira, os caras que são os maiores do isso. Brasil. Cara, esses caras são um em 1 milhão. Quantas outras pessoas existem que não estão nesse patamar que a gente pode aprender muito com eles também? Igual fala o corretor também. Exatamente, E cara. as pessoas visam muito os corretores que estão em ascensão aí. Só que tem muito corretores fora do Instagram, fora dessa Que daria uma aula, né? bobeirada que a gente fala Aham. assim, né, entre aspas, do Instagram, Exagero. que tá dando aula em E aí a corretagem. pessoa fica tão bitolada, elas ficam querendo ser aquelas pessoas e perdem a essência, perdem o senso de verdade e não se tornam aquilo. Sabe? Igual outro dia, assim, tinha um coach na internet que falou assim: olha, não sei o que, tem que acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado, tal, tal, tal. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Aí achei interessante, falei, vou olhar esse cara. Ele é um gigante, não vou citar o nome, ele é gigante no Brasil. Eu entro 4 horas da manhã, o cara tá fazendo live. Eu vou deitar 11 horas, o cara tá fazendo live. Ele tá fazendo o quê? Trabalhando. Então quem trabalha demais não ganha Que dinheiro. incongruência. É. Outra coisa, aí o cara vai lá, levanta, toma banho gelado 4 horas da manhã, vira um zumbi. Esses caras da meio-dia vão dormir, meu irmão. E das 2 horas da tarde estão Eu dormindo. vi um cara uma vez falar assim, pô, o cara fala pra eu tomar banho 4 horas da manhã. Graças a Deus, fiquei milionário. Agora que eu posso tomar banho quente, eu vou tomar Eu banho é 4 horas. ruim, meu irmão, também sou assim. Vou Quero na... um banho quentinho É, mesmo, tá ótimo. mudou minha vida, tomei banho frio. Aí as pessoas ficam famoso efeito manada, né? Aquele montão de gente repetindo as mesmas coisas. Então, o corretor hoje tem sim a oportunidade de ser um grande influenciador na internet. Utilizem isso como ferramenta, é muito estratégico, mas utilize com congruência, com verdade, com estratégia. Saiba respeitar o processo e entenda que você é único. Eu tenho uma frase que eu queria que fala exatamente o seguinte: Deus te fez único, não estrague isso. Não estrague A isso. sua identidade é sua É e acabou. sua. Por exemplo, quando eu queria crescer no Brasil, o Nilson, eu achava que eu tinha que parecer com o Brasil para estar no Brasil. E levei um tombo. Na verdade, eu preciso ser muito capixaba para alcançar no Brasil. Criei um capixaba para o mundo, que é meu novo slogan, né? E estourou. Agora vai ter o lançamento do livro em São Paulo, em outubro, 1000 coisas positivas acontecendo, a partir do momento que eu assumi a minha identidade. Então não tem que parecer aqueles caras de São Paulo. Eu tenho que ser o Lucas de Vitória, o Lucas do Espírito Santo, o Lucas do interior. A minha história é essa. Não tem como voltar lá atrás e apagar a história minha. Fazer da minha história a minha narrativa e evidência que o que eu ensino é verdade. O que a gente tem hoje no mercado imobiliário é muito corretor saindo da origem dele e indo para São Paulo, que são os maiores mercados. São Paulo, Balneário, Isso. indo para lá e esquece da identidade dele. No seu caso já é diferente. Você pode ir para onde for, que a sua identidade é E é o que me capixaba. sustenta, inclusive, né? Assim, é muito gostoso fazer as pazes com quem nós somos, com que nós acreditamos. E no meu caso, assim, eu estou sim crescendo, graças a Deus, cada vez mais no Brasil, mas eu sou um capixaba. O meu sotaque é diferente, eu falo um monte de palavra errada, sabe? E eu tentei mudar isso 1000 vezes, tem coisa que começa no plural e termina no singular. É o meu jeito de ser, É o nosso jeito, eu sou assim sabe? também. Então, assim, não adianta eu querer falar inglês com as pessoas, uma coisa que eu não sou, as pessoas vão entender, aí vira gambiarra, Aí entendeu? vira gambiarra. Não dá pra Não ser. dá pra eu dizer Não dá não. pra Lucas, ser. para você ter essa mudança, você encontrou mentores. Muito. Quais foram aqueles que você quer destacar? Rapaz, em Vitória, quando eu cheguei em Vitória, teve um mentor muito especial. Eu quero falar muito pra ele, Arthur Galvão. Espero que ele assista. Eu vou mandar esse link depois pra ele assistir. Arthur Galvão é um cara que foi, pra mim, um grande momento, uma grande oportunidade para que eu trouxesse o Lucas Fonseca à tona. Deixa eu explicar por quê. Em 2018 eu venho para Vitória, encantado com Vitória, eu não conhecia a Grande Vitória, não conhecia nada aqui dentro.
e cheio de sonhos. Já era um palestrante, já era um treinador, já tinha um MAP pronto, mas eu não tinha nem noção do que fazer aqui dentro. E o Arthur teve um papel muito diferenciado na minha vida. O Arthur, ele envelopou, ele estruturou, ele criou uma estrutura de posicionamento, que ele, para mim, é o maior marca de posicionamento no estado no Brasil hoje, é o Arthur, e ele me ensinou como criar um novo posicionamento do Lucas. O que eu deveria? Então, assim, mudou a precificação do meu produto. Meu produto era um valor e colocou 3 vezes mais. Mudou a minha forma de dizer, que ensinou a criar uma narrativa, sabe? Criou toda isso, mudou tudo. O meu evento que tinha 60 alunos passou para 150. O meu valor que era, virou 3 vezes mais. Então, quando eu falo de alto padrão, ele fez isso na prática comigo, né? Me ensinou como fazer essa transição. Então, assim, citando mentores para mim, Arthur Galvão, eu te honro, sou grato a você pelo seu trabalho. Tudo que eu estou vivendo no Brasil hoje, de grandes conquistas no Brasil, tem o papel dele. E eu lembro dele, porque foi uma semente que ele plantou e que faz muito mais sentido para mim hoje. O reconhecimento é importante demais. É, muito importante. Lucas, da onde surgiu a ideia do MAP? Como surgiu essa ideia? Saiu um sonho que eu tive. Eu sempre quis fazer uma coisa minha. Eu não quis, como eu falei no início, fazer aquilo que as pessoas faziam o tempo todo, né? Eu vi que era uma coisa autoral, uma coisa que é minha e tal. E aí, meu irmão, um dia eu sonhei. Morava lá em Brejetuba, interior do Espírito Santo, 2017. Sonhei que as pessoas precisavam mudar a mente. E eu continuo sonhando isso até hoje. Que tudo começa pela mente. Tive um sonho, assim. Aí, mente, mentalidade. Mindset significa programação mental, mentalidade. Né? Aí depois, por exemplo, você tem que ter resultados. Então, mindset de alta performance, mentalidade de alta performance. Abreviou, virou MAP. Corri, patenteei, é patenteado. E hoje é o maior treinamento de imersão capixaba. Um cara que veio de Brejetuba, pegando café na roça até os 17 anos, semi-analfabeto. Um cara que até hoje tem umas coisas que não fez ainda na vida. Se você perguntar o que é TV Globinho, eu não sei o que é. Me falaram, meu filho perguntou outro dia. Você tá entendendo? Não tive isso na minha vida. E o MAP é um sucesso. Graças a Deus, está chegando na próxima turma, 24 de novembro, a próxima turma. Nossa expectativa é que tenhamos 300 alunos na turma. Isso aqui em Vitória mesmo? Aqui em Vitória. Vitória Gran Hall, acontece aqui em Vitória. Vou estar nesse, hein? Por favor, tá super convidado. Para estar lá. MAP 30, olha que bacana, que número bonito, né? São 30 turmas, MAP 30 fechando com tudo o ano, com chave de ouro. Uma turma gigante acontecendo. Que massa. E como é que funciona essa questão? Quais são os benefícios, o Lucas, da questão da programação mental, Lucas? Como é que faz? Porque, tipo assim, a pessoa nasce com aquele negócio na mente dele. Vamos falar assim de... Vamos para a área da corretagem. A pessoa, o corretor, quando ele vira corretor de imóveis, o primeiro pensamento dele é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas, na verdade, a corretagem abrange outros lados também, que é o network, é realizar sonho de pessoas, é saber, às vezes, que você é o segundo plano e o cliente, em 99%, é o primeiro plano. Sim. Como é que muda essa mente do corretor para isso? Para ele entender que ele tem que passar por uma jornada até chegar ao tal do especialista em alto padrão, né? Na verdade, é se auto-perceber. Eu chamo consciência é remédio. Consciência é remédio. Quando você toma consciência, você tomou consciência daquilo que você precisa resolver. Muitas pessoas não tomam essa consciência de quem são, onde estão e o que precisam fazer. Porque aparentemente se vende uma ideia na internet, inclusive, que tudo é muito fácil. O que as pessoas associam riqueza? Com carrão. O que as pessoas associam com alto padrão? Apartamento de luxo. Né? Então as pessoas associaram alto padrão com aquilo, aquele imóvel, com aquela coisa toda. Alto padrão é coisa de dentro para fora, meus amigos. Ser alto padrão é ser alto padrão, que exige diplomacia, exige congruência, exige verdade, exige conhecimento e exige solução. Então, muitos dos corretores precisam parar e tomar consciência. Se eu não sou de alto padrão, o que tem me impedido? Para eu me tornar alto padrão, o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma jornada para isso. Eles não querem jornada, eles querem sucesso. Frustram porque não alcançam. E segundo, estraga a categoria. Que começa as pessoas a acharem. Igual, por exemplo, assim, um bom tempo eu não me apresentei como coach, nada contra, porque eu não era o meu padrão. Sabe? Hoje não, entendi que treinador inglês, inclusive, é coach, tá? Faz parte mesmo desse processo. Mas como eu trazer essa diferença para que as pessoas entendam que... outro dia fui dar uma entrevista para a TV e perguntaram assim, o que você pode falar para as pessoas para alcançarem sucesso? Falei, primeiro eu gostaria que você me perguntasse o que é sucesso para mim. Porque o que eu tenho como sucesso é diferente do que as pessoas enxergam. As pessoas às vezes acham que sucesso é eu estar ao lado de grandes autoridades como eu fico, estar no Brasil todo, ter os resultados que eu tenho hoje. Não é esse o sucesso que para mim é.
Sucesso pra mim hoje é ser perdidamente apaixonado pelo que eu faço. Quando eu tô no MAP, Nilson, eu não vejo o tempo passar, meu irmão. Eu sinto uma emoção tão grande, a perna não dói, a garganta não dói, porque eu fico anestesiado. É prazeroso fazer, né? É muito prazeroso. Então, assim, isso é sucesso pra mim. Agora, como fazer para alcançar os resultados que eu alcancei, é isso que eu consigo pensar. Porque sucesso é algo individual. Com certeza. Isso é na corretagem a gente fala muito sobre isso. É porque às vezes a pessoa quer buscar no outro Uhum. o que ele quer. É. Tipo assim, aquele cara teve aquele resultado e eu vou fazer que se eu não fizer a profissão não presta. Então pra mim não dá. Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes, Sim, né? com É o que certeza. mais a gente vê aí no dia a dia aí. Lucas, existe assim algum caso que você quer falar de alguma pessoa que participou do MAP e que teve uma transformação, que a vida dela realmente mudou depois de ter participado do MAP? Graças a Deus, meu irmão, tenho Eu vários sei que depois. tem vários, É, isso. mas assim, os que eu mais gostaria de evidenciar, por exemplo, tem uma pessoa que eliminou 40 quilos, pra mim foi uma coisa surreal. Ah, o MAP é pra isso também? Também. Ah, então, Total, porque tudo é mental, meu irmão. então vou. A gente alimenta emoção. Eu vou te dar um exemplo. Eu Da emagreci questão 10 quilos com ele. então, da questão do mental, Aham. eu busco minha filha na escola 5h30, mais ou menos. Aí deu 5 horas eu tinha tomado café. Minha esposa faz o café, eu tinha tomado café. Aí saí, quando eu tô indo na porta, falei, amor, já faz a janta pra quando eu chegar. Ela, amor, você acabou de tomar café. Aí eu falei, amor, o negócio tá na mente, velho. É. Porque você já tá acostumado. Tipo assim, eu já tava pedindo pra fazer uma janta, mas eu não estava com fome. Entendeu? Tipo, a Chama mente. fome emocional, né? A gente alimenta, todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso, seja de alimentação, qualquer outro comportamento é uma falta, né? E aí lá no MAP, para quem acaba explorando isso e tem grandes resultados assim surreais, entende qual é a emoção do gatilho da alimentação. Né? Porque não é milagre, meu irmão, é alimentação mesmo, dificilmente. A não ser que a gente esteja doente, as taxas estejam muito baixas, e aí também tem que procurar um profissional, né? Então, assim, tem esses depoimentos assim, que são emocionantes. Ela até estará agora no MAP 30, né? Com a Tô gente, em falando que é São pra eu estar Paulo. lá. Vai ser um presente. Tem pessoa assim que abriu o próprio negócio, pediu demissão e abriu e é um sucesso hoje. Tem pessoa que criou o próprio produto, a Arsena Joyce Belisário, por exemplo, lá de Pedra Azul, criou o produto dela, que é uma marca surreal. A La Vegan, que é um sucesso hoje também. Tem muito caso. O que o MAP traz para as pessoas? Empoderamento, autoridade. Quando você entende, eu posso, eu chamo de tomar posse lá. Assim, eu tomo posse disso, né? Eu tomo Uhum. posse disso. E aí eles começam a sair de lá com todo o mapa para colocar em prática aquilo que aprenderam. Claro que não é um milagre, meu irmão. Milagre é somente Deus quem faz. Mas para quem quer verdadeiramente mudar de vida, eu indico o MAP, porque mudou a minha, né? Eu sou exemplo que o MAP, eu sou aluno número 1 do MAP e a cada turma eu aprendo muito. Eu também no ímpeto de ensinar, eu acabo aprendendo muito. Então, assim, tem cada depoimento, meu irmão. Gente que resgatou relacionamento, gente que triplicou as vendas, que vendeu o quádruplo daquilo que fazia, porque tomou consciência. Nós ficamos muito no automático nisso, assim, de trabalhar, às vezes, as mesmas dores. Eu chamo de escombros do passado, que é emocional. Uhum. Repetição de padrão. Tem um módulo no MAP que é só sobre isso. Quais os padrões que você repete dos seus pais? Das pessoas com as quais você foi criado. E a gente tem uma tendência muito grande em repetir os padrões das pessoas, você tá entendendo? Então eu quero muito que as pessoas vivam o MAP, para mim é minha missão de vida. Eu quero que o MAP cresça no Brasil, não por vaidade, por ego, também sua E mera pra uma ajudar as para pessoas. ajudar as pessoas saem de lá transformadas, meu irmão. Você vai ver lá quando você transformadas mesmo. Transformadas. Lucas, vamos falar um pouquinho do seu livro, Lucas. O céu é o Alvo, céu é não é o não, o limite. céu não Não é é o o limite, limite, você é é o o alvo. alvo. Por que essa frase, mano? Essa frase nasceu comigo quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu falava pra todo mundo que eu seria palestrante. Ninguém acreditava. Eu lembro que eu falava assim, mãe, eu vejo um público enorme aplaudindo quando eu crescer. Eu falava, amém, vai ser pastor esse menino, né? E na verdade, porque inclusive, eu fiquei analfabeto até 17 anos por violência religiosa. A igreja que nós frequentávamos ensinou todo mundo a acreditar que Jesus voltaria em 2000. Então, estudar pra quê, né? Não estudava porque Jesus ia voltar em 2000. É o maior amigo da história. E Jesus ia voltar em Guarulhos, São Paulo ainda. E aí, as pessoas falavam assim, não, pro Lucas, o céu é o limite. Existe uma expressão no mundo que quando você quer elogiar alguém, você fala assim, pro fulano ou fulana, o céu é o limite. Eu ousadamente virava, o céu não é o limite, o céu é o alvo. O céu não é o limite, o céu é o alvo. E aí, meu irmão, virou uma frase, um bordão, aquilo pegou, né? Aí comecei a falar essas frases nas palestras, patenteei, é uma frase minha, registrada por 3 gerações, e veio o livro.
Então, o que que é o céu não é o limite, o céu é o alvo? O que que eu quero dizer? O céu não é o limite? Não existem limites. O céu é o alvo? Qual é o seu alvo? Então, primeiro você tem que romper limites e depois criar um alvo para sua vida. Isso aqui eu não quero, eu vou romper com isso, e o alvo é para onde eu estou indo. Então, o livro deu muito certo, são 11 capítulos incríveis, que já estamos na segunda tiragem, já está acabando agora a segunda tiragem, quase 5 mil exemplares já vendidos. Amém, graças Graças a a Deus. Deus. Lucas, e o que que você fala para um corretor de imóveis que está começando agora, Lucas? Que é isso que você falou, às vezes se decepciona. Ele vem com um padrão, entra ali, vê aquele glamour na internet, né? Que a gente fala, o glamour da corretagem, que tudo é mil maravilhas, só que ele no meio do caminho passa um mês sem vender, 2 meses sem vender, 3 meses sem vender, que na verdade a gente falou hoje que é um padrão de um É, corretor que está começando agora, isso é normal, salve aquele que entrou no mercado e daqui uma semana vendeu. que é um caso de 1 milhão, uma É coisa um dessa. caso de 1 milhão. Só que o cara ele enxerga a corretagem, igual esse dia eu estava conversando com um corretor que começou no mercado, ele falou, Nilson, eu entrei no mercado imobiliário por dinheiro. Que eu falo que é 99% dos corretores que entram é por conta desses ganhos. Só que, caramba, Nilson, está difícil. Eu falei, não está difícil. É porque você entrou com um pensamento de que era glamour. Que você ia entrar, você ia vender, ia botar seus 10, 15, 20, 30 mil no bolso. E não foi isso. Como aconselhar um cara desse, ô Lucas? Primeiro, estudar muito, né? É o É o princípio, né? princípio de tudo. O conhecimento é a maior arma. Assim, todo mundo já sabe essa frase. Estudar muito, ter humildade para aprender, sabe? Chama pensamento migratório. Pensamento migratório, corretores, é você aprender o tempo inteiro se colocar no lugar de aprendiz. O tempo todo. Você aprende com a criança. Então, assim, estudar muito, saber a página que você está. Exige uma jornada. Vai ter um que 1 milhão, que em uma primeira venda do mês já ficou milionário, tal, tal, tal. Mas não é uma coisa comum. Isso é uma exceção à regra, né? Então, assim, o sucesso. Ah, o artista, nem todos os artistas estouram. Não, corretagem é a mesma coisa. Então, é importante ao você entender o que que você vem buscar, o que que você entrega como diferencial, o que que com você é diferente, qual que é o seu diferencial, né? Trabalhar muito para o seu VCR, visibilidade, credibilidade, rentabilidade, mas entender também o que que você pode fazer para que você entregue algo diferente. Mas como descobrir isso, Lucas? Eu diria, o que que você carrega? O que que me mobilizaria a escolher você? Então, é trazer a essência. Excesso de essência é excesso de excelência, né? Então, excesso de excelência, o excesso de essência traz a excelência. Então, a excelência que a gente precisa trazer cada vez mais é descobrir o que que você carrega e não desistir, porque nem sempre é fácil mesmo. A vida não é um morango, né? A gente precisa entender, persistir, ter muita humildade. Uma coisa que eu sou encantado é com humildade, sabe? Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser, mais acessível precisa ser. Porque quanto maior o castelo, pode ser maior o tombo também. Então você precisa ter essa Com humildade. certeza. Ter essa humildade. Que falam que, né, acho que eu vi o Ricardo Martins falar uma vez que a cada 5 corretores que entra, 4 saem. É. Porque não é aquilo que ele E imaginou. quem vem só pelo dinheiro vai ser desafiador, né, cara? Isso. Vai ser desafiador. Não sei que ele já entrou com um caminho muito bem pronto, mas é importante entender o que que eu carrego, por que que eu faço isso. Eu fui fazer uma palestra um dia para corretores e foi muito forte para mim, assim, que eu não sabia disso, sabe? Tinha mais de 20, 30 corretores dentro de uma sala e fui fazer uma palestra para eles. E aí foi uma emoção coletiva, os corretores começaram a se emocionar ali dentro. E aí eu percebi o quanto que o corretor também é pressionado, o quanto que ele também é cobrado, o quanto que ele tá ali. Porque o corretor é aquele que acorda desempregado todo dia, né? Ele acorda desempregado todos os dias. Então, eu comecei a entender o quanto que o emocional do corretor também precisa ser cuidado. Que eu chamo de diligência emocional. Tanto que parte deles estarão no MAP 30, você vai estar lá com eles. Né? Então, entender como que a gente vai trabalhar esse emocional. Para você lidar com a pressão do mercado, lidar com a pressão do dia a dia, lidar com a sua autopressão. Sabe o que significa estresse? Estresse significa uma pressão que eu faço comigo mesmo. Então, quanto mais eu me pressiono, mais estresse eu experimento. Né? Então, às vezes o corretor ele é estressado, porque ele se pressiona. É a conta que vai vencer, é o faturamento que é sazonal. Então ele precisa entender o que está pressionando ele para que ele descubra o que que ele carrega para depois ele se posicionar no mercado. Porque essa questão que você falou que o corretor ele já se sente pressionado e realmente acontece. Às vezes tem corretores que estão dentro de imobiliário onde ele é pressionado pelo gestor da imobiliária, que esse gestor da imobiliária não faz nada para melhorar a condição de trabalho do corretor. A gente diz em questão de lead frio, em questão de não ter um local de trabalho bom para ele ficar.
às vezes o gestor não é aquele cara que dá um bom dia pro corretor, porque ele acha que o corretor é o meu empregado. E corretor ele não é empregado, corretor é autônomo. Esse dia eu vi ele até, acho que é Peixoto o nome dele, ele é presidente da Remax no Brasil. Isso. E ele falou um negócio interessante que faz sentido. O corretor ele é autônomo e a empresa ela é pessoa jurídica. Então o corretor, quando a gente fala assim, a imobiliária paga para o corretor 40%, 50%, não sei, dependendo de imobiliária. Na verdade é o corretor que paga para a imobiliária. O corretor foi lá, ganhou a comissão e o corretor vai lá e paga 60% para a imobiliária. Não é a imobiliária que paga para o corretor, porque o corretor ele é autônomo. É o corretor que paga para a imobiliária. E eu falo para muitos corretores. Às vezes eu até brinco com um amigo meu que é o Lucas, é igual você, é o Lucas, eu falo, Lucas. Às vezes eu falo para ele assim, Lucas, tem amanhã um tempinho pra gente. Ah, Nilson, vou ver, porque tá meio corrido e tal. Eu falei, olha só, se for para ser autônomo, corretor de imóveis e ter a mesma vida de CLT, vai procurar uma carteira assinada. Não pensa não. Porque não compensa. Não. Porque você tá fazendo muito, muito, muito e o resultado não tá vindo. Não tá vindo, e aí tem a ver com mindset, porque a pessoa tá com o mesmo modelo mental de CLT. E- Não tem nada errado a pessoa ser CLT, mas a partir do momento que ele sai do CLT, ele precisa se portar como empreendedor, Sim. como alguém autônomo, né? Isso tudo tem a ver com padrões mentais. Existem pessoas que estão no nível de autônomo, né? Mas ainda se comportando como CLT. E aí, meu irmão, se você não reconhecer o terreno que você tá, o papel que você exerce, os resultados não vêm. Porque a função do corretor de imóvel ele te dá liberdade. Né? Você dá liberdade para você estar com sua família, dá liberdade para você. Hoje é o aniversário da sua filha, você vai poder. Você não tem a obrigação de estar dentro de uma imobiliária. Só que hoje o corretor ele sofre uma pressão tão grande de donos de imobiliária que parece que eles são funcionários. E tem muitos setores que trabalham com consultores ou corretores, empresas também, e tem esse comportamento, né? Então, assim, e esse papel de mudar isso é o próprio corretor, entender, cara, eu não vou me ceder a essa pressão. Eu acho que o corretor ele tem que entender a valorização dele. Se posicionar. Se posicionar. Quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. Isso. Ele tem que se posicionar. Ele tem que entender que o dono da imobiliária precisa dele. Que o dono de uma construtora precisa dele. Porque quando o corretor ele se faz de uma forma que pobre coitado, vamos Não se colocar, valoriza, não se né? valoriza. Não se posiciona. Isso, porque é que nem você falou, o corretor de imóveis ele acorda cedo, ele vai, ele volta, ele corre atrás, o cliente diz não para ele, o cliente faz o contrato, ele já acorda pobre, dorme rico, ou às vezes dorme rico e acorda pobre. Então eu acho que o corretor ele tem que se valorizar. Aí é aquela questão que você fala, é mudar a mente, a mentalidade. Essa autopercepção, né? A minha autoimagem e autopercepção é muito importante. Como que eu me autoimagem, como que eu me enxergo na minha imagem, como que eu me enxergo também no posicionamento meu. E é isso que vem mudando de mentalidade, né? Quando você muda a sua mentalidade, você muda a forma de se enxergar. Você passa a se posicionar mais, se valorizar mais, entender que você tem autorresponsabilidade, que é você que tem que fazer, mas também, meu irmão, sobe aqui e fala comigo, eu tô aqui para produzir, pronto. Tem que ter esse posicionamento, sim. Isso é necessário. Quando eu pensei no podcast, em criar 1 ano atrás o podcast, a gente manda mensagem para 10 pessoas, mas ninguém acredita. Ninguém é sempre assim, não. Uma vez eu fui num escritório do amigo meu e falei assim, aqui tem um espaço ideal pra gente montar o estúdio aqui. Não, rapaz, esquece isso. Hoje ele até me pede desculpa. Ele até não, Nilson, realmente até me pede desculpa. Hoje eu acho isso interessante, a pessoa reconhecer Reconhecer que errou, né? que errou na época. Mas eu encontro muitas pessoas, Nilson, é um mega projeto, é top, você teve coragem de fazer, você começou. Hoje na minha cidade agora já tem um monte de podcast agora que estão surgindo. Depois né? que vai alguém, meu irmão, Depois... festa, todo mundo tá lá, todo mundo tá Entendeu? Então no seu começo também aconteceu isso, o Luca? Muita gente ali... A própria família. Própria família. A mais, foi pior. Tanto que meus irmãos nunca vieram no mapa ainda. Nunca vieram. Até hoje não tem isso. Né? Eu falo assim, geralmente quando as pessoas vão contar uma história de superação, né, elas contam assim, quando eu comecei, tava lá na primeira cadeira, minha mãe, meu pai. Sempre tem uma pessoa Sempre que... tem aquela história. No meu não tem, não. Não tinha ninguém mesmo, não. E isso já me incomodou muito no passado. Hoje não, está tudo bem resolvido, mas me incomodou muito no passado. Então, assim, como que alguém iria acreditar também que o menino que gaguejava demais, semi-analfabeto, morando no alto do morro, seria palestrante? Eu nunca palestrei na cidade que eu nasci. Nunca fiz nada até hoje. E não tem vontade? Não tive oportunidade. Hoje eu poderia talvez mobilizar, se você estiver assistindo, ficou também aí, né? Mas assim, se eu quisesse hoje mobilizar, fazer um movimento, por que não? Mas nunca aconteceu, sabe?
Não aconteceu. Então, assim, Acho que você tá precisando mudar esse mindset, hein? fazer um evento lá agora, né? Fazer um evento. Você fala assim, amo Brejetuba, tenho nada contra o Brejetuba, eu sei que eles estão assistindo aqui dentro. Mas só para evidenciar assim, que às vezes não é ali que a gente brilha. Sim. E, mas já tem, em contrapartida, vários deles que vieram no MAP, não, pelo amor de Deus, eu adoro Brejetuba, a cidade muito querida. Eu queria dizer assim, que não foi lá que estourou, não foi lá que cresceu as Então, coisas. esses dias eu vi que eu tenho um mentor, né? Assim, na internet que eu Aham. tenho, que eu já fiz mentoria com ele, não sei se você conhece, que é o Wanderson Scopel. Já ouvi falar, sim. Ele é daqui de Vitória. E esses dias, todo dia ele dá uma live meio-dia e 12. E ele falou um negócio interessante sobre isso aí. Às vezes o local que você tá não era onde que tinha que se acontecer. Na Bíblia está escrito, né? Sai da terra da parentela, tá? Então a gente tem que Isso, sair. você Pra entendeu? mim foi assim. Não é culpa deles, tem Não nada é culpa contra. deles, isso Não, aí. não é um processo natural. Mas porque não tinha que ser ali, É. não tinha que ser pra E tá tudo bem. E tá tudo bem, não mudou nada. Você Tá tudo- tá aí, tá tudo maravilhoso. Exatamente, mas talvez você que tá assistindo, é hora de você romper também, cara. A gente tem que quebrar a cara mesmo, fazer o que tem que ser feito, pagar o preço e romper. Lucas, e quando o cara descobre que ele precisa mudar a mentalidade dele? Ele precisa urgentemente criar um plano para ele mudar. Qual é a mentalidade que ele precisa mudar? Imagina assim, aí eu preciso parar de pensar negativo. Para cada pensamento negativo, 3 positivos. Eu tenho uma blindagem emocional que tudo no meio fica assim, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Vai dar certo, vai ser maravilhoso. O carro furou o pneu, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Eu também sou gente, também tenho desafios emocionais. Sim. Eu não sou um super-homem, né? O que eu tenho é uma caixa de ferramentas que eu utilizo para cada circunstância da minha vida. E é o que eu ensino as pessoas a terem. Né? Então, assim, descobrir aonde está a limitação é o primeiro passo. Aonde que está havendo a limitação na minha vida? Aonde que estou bloqueado emocionalmente? O primeiro passo é isso. E o segundo passo é criar um plano para romper isso, cara. Agora não é do dia pro outro, não, meu irmão. Sim. Não é do dia pro outro, a gente também tem que ter essa consciência. É porque às vezes o cara tá com uma situação tão ruim que aí vem nesse negócio, você tem que. O cara tá numa situação tão difícil, e pra ele mudar essa mentalidade dele. Por isso que tem Como você falou, não é da noite. Mas se ele acha um coach doido, larga mais doido ainda. Né? Mais porque o cara. Não é na base da pressão, cara. Você tem que entender. Vai um dia por cada vez. Um dia por vez. Fatia o boi bife. Sabe? Daí a gente fala assim, cara, eu não tô muito bem, não. Vai no mapa, senta bem mesmo, fica lá tranquilo, assistindo, depois faz de novo. Depois a gente conversa um pouquinho. Né? Tem uma mentorada minha, que ela é de Iguaçuí, e ela tá pra uma mudança radical, ela é efetiva, ela é formada, tal, mas não consegue sair de lá. Eu falei, calma, não sai. Eu não tenho condições de bancar você, então não faça loucura. Vamos criar uma jornada pra você sair daí. Ela saiu antes do prazo. E aí? Jornada. Criar um processo. O coach, ele pressiona as pessoas como se todo mundo tivesse que vencer. Não é todo mundo que tem que vencer, não, meu irmão. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu fuso horário. Se fosse assim, né? Todo mundo tivesse. Tem a ditadura isso, né? Isso, aí já passa por Não, uma ditadura. Deus me livre, para com isso. Agora, empreendedorismo, não é todo mundo tem empreendedor. Tem gente que quer ficar no CLT, tá Quer ficar no ótimo. CLT o resto Tá da tudo vida. bem. E tá tudo bem, não tá ruim, não. Que às vezes a pessoa fala assim, você tá no CLT, não, tá Para tudo que bem. existe uma pressão, sabe? É pressão pra Isso. casar, pressão pra ter filho, pressão para com isso. Isso. Cada um tá no seu próprio fuso horário, cada um funciona de um jeito, tá tudo bem. Meu filho, a gente falou de emagrecimento, meu filho, ele tem uma empresa uma plataforma de emagrecimento. É. Eu não uso, entendeu? Dá pra perceber. Uhum. Ele é aqui da Praia da Costa, né? Juntou ele e mais 4 amigos dele, graças a Deus, super certo. Tem a plataforma, tem mais de 15 mil assinantes já na plataforma. E foi o que aconteceu quando ele tinha 17 anos, 18 anos, ele foi fazer faculdade, começou a fazer faculdade. Aí eu falei com ele, filho, faculdade você vai terminar, você vai estar desempregado. Mas não é ruim, continue fazendo sua faculdade. Só que chegou um momento que ele falou, pai, não dá, eu vou empreender, eu vou... E dali começou a estudar gestão de tráfego, aí começou a ter pessoas do lado dele, começou a ter pessoas do lado ruim também, que Deus foi começando Filtrar ali. a filtrar para ele. Hoje, graças a Deus, deu certo, tem a empresa dele, casou, tá com a vida maravilhosa dele. Isso é a realização, né? E, pô, nem fala. E tem minha princesa de 7 anos, né? Ainda tem a princesinha minha lá. esposa tá grávida, vem aí Maria Isabel. Pensa na emoção que eu tô. Nossa, Sonhava quando minha filha, ele tinha 17 anos. Eu tenho o Pedro, de 8 anos, Pedro Lucas, e tem a Maria Isabel vindo aí. Que bom. E pai de menina é totalmente Dizem diferente, que tá, é, Lucas? É outro nível, tá? Minha filha faz, pinta e borda. Vou precisar de uma mindset nela pra mudar. Me disseram. Lucas,
Cara, eu queria te agradecer, tá, Lucas, pela Eu sua adorei presença, estar tá, aqui, cara? me senti em casa com você. Cara, e o papo foi. Fluiu, né? É, cara, pô, eu A gente gostei volta outro mesmo. dia. Não, não tem problema, não. Volta, com certeza. Eu gostei muito, tá, Lucas? Quero te agradecer por ter aceitado, Obrigado. ter arrumado um tempinho na sua agenda aí. Eu E que vou te peço desculpa. entregar um brinde Opa, da tomo nossa, posse, hein? Tomo posse, que maravilha. brinde da nossa parceira, da Bela Gente. Estampa. Oh, vou Entrego usar uma muito, hein? Que maravilha mostrar pra vocês aqui, ó. a camisa, né? Que aí eu perguntei Obrigado, naquele dia o seu tamanho. não era à toa, não, né? Olha que bacana. Muito E obrigado, meu aqui pra amigo. você, quando for frequentar a academia. Ah, tô lá, tô gatinho. Joguei tudinho. Opa, garrafa. Olha que show aqui pra vocês verem. E aí pra tomar um cafezinho. Rapaz, um kit mesmo. Você elevou o nível de podcast, meu amigo. Que é isso? Ainda quero mais, tá? Ainda... A gente tá pretendendo pra esse. Olha que bacana. Isso. Vou usar muito. Pra... Quero falar uma coisa pra você, meu irmão. Continue sendo genuíno. Você é genuíno. E continue tendo essa essência que você tem. Você vai muito mais longe. Sim, Muito mais longe. Conte muito comigo, poder contribuir com você. Eu obrigado. sou um ser humano sonhador, como eu falei pra você, não sei tudo. Não sou bom em tudo. Não, Mas tem não. umas coisas que a gente é bom. E eu quero poder apoiar sempre, se desejar sucesso pro seu podcast, que estoure cada vez mais, que mais pessoas, milhares de pessoas possam acompanhar e convidar vocês a corretores, a conectar com esse cara, meu irmão. A mobilizar, crescer cada vez mais Nada. pra gente avançar. Te agradeço mesmo, tá, Lucas? De coração mesmo pela tua presença, tá? Uma honra, meu irmão. Falou, Obrigado. obrigado. Até a próxima.